Amados irmãos e amigos, a paz do Senhor. Aqui voltamos, procurando enfatizar em nossas vidas a necessidade de realmente estar imbuído estar buscando aprender de Deus, buscando suas revelações em nome de Jesus, por aquele que Ele deixou, para nos convencer a cada dia, nos converter para uma salvação em Deus, via Jesus Cristo. Porque essas coisas Deus estabeleceu. Isso não é um desejo humano, uma visão humana, uma miragem humana, um sentimento humano. Deus tudo estabeleceu para salvar a alma do homem da perdição eterna. E disse que é através de Jesus. Quando ele inspira João para escrever no seu livro, no capítulo 3, verso 16, que eu vou recitar agora para você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, único, para que o texto fala todo, não é exceção, negro, branco, pardo, medo, mesopotamo, brasileiro, chinês, inglês. Essa promessa é para todos os povos, de todas as línguas, em face ao redor do mundo. Onde é uma criatura que Deus criou, a Bíblia diz em João 1, São João 1,12, que quando aceita Jesus, Deus dá o poder a essa pessoa, por aceitar Jesus como Filho de Deus, crer, que ser chamado Filho de Deus. Fora dessa condição, ele é só criatura. E só estudando a palavra, você vai se libertar do seu querer, do seu ego, da sua visão, dos seus pensamentos. E agora quem vai passar a reinar é o Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo final. Libertando o homem do seu querer, da sua sabedoria humana, limitada, e às vezes louca, débil, o leva para a perdição, para agora deixar Deus dirigir o homem pelo seu Espírito Santo, que revela ao homem a pessoa de Jesus pelo Evangelho exposto a nós, na Bíblia Sagrada, na Escritura Sagrada. Então, a maior riqueza que eu possa ter, não é, quem escute e me entenda, ser uma pessoa bem casada. Isso é uma vitória, quem tem esse prazer, como eu tenho. A maior vitória do homem não é gerar filhos, a posteridade, não. Isso são boas coisas que está em teu relacionamento. Não é ter um salário altíssimo e um bom emprego e ter mordomias. Mas dessas coisas nós buscamos, porque delas somos dependentes, né? Uma companheira, filho para a posteridade. Quanto melhor o salário, é mais vantagem. Mas coisas que nós dependemos. Mas a maior riqueza do homem não é casar, não é gerar filhos, não é ter um bom emprego. A maior riqueza está em deixar-se cumprir a palavra na sua vida, como Jesus fala. Buscai primeiro o meu reino, e a minha justiça, e as demais coisas eu vos acrescentarei. Há coisas muito boas que nós conquistamos na vida material e convivemos e delas desfrutamos. E por elas temos gozo na vida, temos prazer, privilégios. Amém. Mas a vida do homem não é o que ele tem. A vida do homem é o que ele é para Deus. Muitos morrem com muitas coisas sem Deus e vai morar sem Deus. E o próprio Deus já o condena na sua morte. E ele vai ressuscitar para uma vida eterna sem Deus.
na treva, na dor, na aflição, na angústia, no lamento, para toda uma eternidade. Não são semanas, meses, dias ou anos, eternidade. Para todo um sempre, sendo queimada pelo fogo da ira de Deus. E o fogo da ira de Deus não é esse fogo artificial que a gente vê. Bota fogo no papel e pega, queima o dedo, né? Não esquema se deixar, não. O fogo da ira de Deus é da qualidade daquele fogo que queimava a sarça ardente. Moisés via a sarça ser queimada e a sarça não se consumia, porque é um fogo espiritual. Então, o lugar da perdição é o lugar da ira de Deus, a Bíblia fala. Deus não é um Deus irado. A ira, né, é o julgamento aos rebeldes, aos que o abandonaram, aos que o rejeitaram, aos que resolveram se andar em prostituição, adultério, fornicação, coisas desse tipo, beberrões, idólatras, suicídio, não tem salvação. Hoje, Deus em Jesus Cristo, temos um advogado intercessor que clama a Deus por nós, quando nós erramos, pedimos perdão a Ele. Mas até o último suspiro, Jesus é Salvador, dado por Deus ao homem para salvar sua alma, e quer guiar a vida do homem. Mas após a morte, bater a botina, fechar os pés, o médico lavar o óbito, está morto, segue seu juízo. A mãe é impotente para agir, o pai é impotente para agir, os irmãos, o dinheiro, nada conta, morreu. Deus tirou o fôlego de vida, acabou. Só se ele quiser ressuscitar para se engrandecer na situação. Fora disso, não vai querer. Ou o homem acredita no que ele já vê, ou não vai ressuscitar para ninguém ver mais nada. Então, uma coisa mais importante é a sua aceitação às boas novas da salvação, que é o Evangelho. Nada é mais rico para alguém individualmente. Não pode haver sociedade nessa comunhão com Deus, onde você é seu amigo para servir junto. Não, a salvação individual, o servir individual, o culto individual, e o que falha individualmente. Então, tudo Deus fez perfeito. Na primeira dispensação do Antigo Testamento, Deus criou o homem. E vendo que não era bom ficar só, criou a adjutora, ajudadora, colaboradora, para auxiliá-lo. E aí agora essa auxiliadora dá ouvido à voz do mal, sendo persuadida nas palavras do inimigo. O que Deus falou? Ele falou que de todo fruto, de toda árvore do jardim eu posso comer, mas da árvore que está no meio, né, no centro dessa não comereis, nem pode tocar nela nem nos seus frutos. E ele a persuade, e ela se deixa ser envolvida e peca. E depois o marido Adão, desavisado, também concebeu o pecado comendo do fruto. E aí foram expulsos do jardim. E Deus sentenciou. O homem queria trabalhar todos os dias da sua vida, com o sol do seu rosto comeria. E a gente hoje vive esse desespero nas firmas, nas empresas aí, por causa do primeiro pecado. Lá não é, lá atrás. Opressão, salário baixo, tudo de opressão. E a mulher daria a luz de uma forma natural, entendo eu, sem dores. Seria um parto normal, sem dores. Aí Deus passou a dizer, você vai gerar filhos com dores de parto. Quer na forma natural, na concepção, ou quer pelo que nós chamamos de cesariana. E assim está estabelecido.
E mais à frente extermina toda uma geração. E através de Noé, sua mulher, seus filhos, suas noras, começa a povoar a terra novamente. E o homem peca novamente. E ele faz agora em Jesus uma nova aliança no seu sangue, no sangue do Filho, quando ele entrega seu Filho à morte por nós. É nova aliança, no sangue dele, Novo Testamento. E o homem hoje, pasmem, no século 20, no ano 2021, entendo eu, Bíblia espiritualmente, pela gama de instrução, de estudo, pela liberdade de se chegar a Deus, seu Espírito Santo, porque no Antigo Testamento o Espírito é dado sob medida. Naquele momento usava Deus. Hoje nós temos liberdade de se ajoelhar e dizer: Deus, em nome de Jesus, eu venho, Pai, me achegar ao forte, ao Teu Espírito, que me convence, que me converte, que me dá robustez, que me aviva, que me desperta. Então todos nós, por isso e outras coisas, somos desculpáveis diante de Deus. Louvado seja o Senhor. Todos nós somos desculpáveis. Computador, internet, Face, Instagram, dicionário, livros, bibliotecários evangélicas, tudo que você imaginar você tem para se informar. Hoje o homem está combatendo o batismo. Hoje o homem está condenando a ceia, alguns lugares o casamento, os manjares de Deus. E muitos se deixando persuadidos, gente que trabalharam, ajudaram a construir templos, ofertaram, dizimaram, jogaram toda a sua carreira espiritual fora, porque alguém o persuadiu, vindo da parte do mal. Porque também não quis frequentar a escola dominical, não frequentou o estudo bíblico, aí onde congregava no vigiou não tinha nada, ele ficou, não tomou a posição de se mexer, de se mudar para melhor. Porque Jesus falou aqui em São João 5,39, examinai as escrituras, examinai como pregam para você, como falam para você, o que pregam para você, o que falam para você. Entender o que eu ouço é um problema meu diante de Deus. O que eu não sei, pergunto, procuro, eu tenho que me interessar. O Domingão do Faustão tinha um quadro, né? Se vira nos 30. Era 30 minutos para uma apresentação. O cara imitava, cantava, dançava, pulava, rodava cambalhota, ele tinha que se ver, tinha que agradar os jurados. Indo para o espiritual, irmãos, Deus revela. O Espírito Santo convence e converte, mas o que ele aprender tente estar em mim. Porque no mundo, lembra no mundo? Pagode, balada, viciado, madrugada fora, sereno em cima, no meio de lugares terríveis. E hoje, na luz de Cristo, há um excesso de precaução, de zelo, de medo que te cerca, né? De cuidados que não deixam você avançar. Porque é fuzil, porque tá perigoso, porque é ladrão, porque é isso, porque é aquilo. Tem uma série para você justificar diante de Deus e não aprender de Deus. Mas no mundo, ó, o que não sabia como é que fazia, perguntava um ao outro. O que não podia fazer, faz o quê? Sozinho, pedir ajuda. E agora a escola dominical, domingo, 9 horas, é muito cedo. Porque eu trabalhei a semana toda, que dizem. Já tive em lugar, dando aula, que foi pedido ao pastor para mudar a aula para 1 hora antes do culto à noite. E foi feito isso. Eu falei, pastor, não vai dar certo. Quem não vem de manhã não vem à tarde. Aí começou à tarde. Quem não veio de manhã porque era muito cedo também não veio à tarde. Porque o sol estava quente, por isso, por aquilo. Você entende? Então a igreja, a liderança, o ministério, não pode, penso eu depois que entendi assim, ser refém do membro. Não é a igreja que tem que ser, e os seus trabalhos, os seus serviços, se adequar ao membro. O membro tem de entender que ele tem que chegar lá porque há trabalhos na igreja.
A igreja, a obra não pode ser refém do seu operário. O operário tem que chegar na obra. Na construção civil, a hora de pegar é 7 horas. Não quer não? Tem outro para ir. Na igreja deveria ser assim, sem radicalismo, com amor. Irmão, você não pode vir não? Vamos orar para Deus mudar seu horário de trabalho, sua folga. Há uma dispersão, há um relaxamento. A pessoa está relapsa no servir a Deus e aquilo que deveria ser mais importante para ele. E essas mesmas pessoas que não podem nada vão para o Face, de madrugada remetem foto, de madrugada estão no aniversário, de madrugada estão no casamento, de madrugada está alimentando a sua carne por aí, mas para a igreja 9 horas não dá, que é muito cedo. Entende? Então a igreja, pelo seu ministério, não pode ser marionete de membro nenhum. O horário é para todos, o dia é para todos, que não pode vir, vamos orar para Deus mudar o seu horário no trabalho, trocar você de trabalho. Você crê assim, irmão? Vamos orar. E agora vem, irmãos, sobre tudo, na hora de Deus, o arrebatamento. A Bíblia diz que em São João 5, 28 e 29, que todos vão ressuscitar, que morrerem, antes da volta do Senhor. Uns para a glória eterna, outros para a desonra eterna, perdição eterna, que morreu sem o Senhor. Primeiro vem os fiéis, ressuscitam, vão ser arrebatados. E nós, que estivermos vivos, receberemos o corpo glorificado e subiremos como ressuscitados. Amém. Depois, a segunda ressurreição. E todos, irmãos, comparecerão ao juízo segundo as suas obras. Quem morre, desde esse plano de vida, ele já morre condenado e já morre absolvido. Está só esperando a consumação de tudo para Deus arrebatar e ir para a glória. Ressuscitar, arrebatar e ir para a glória. Então, qual é a minha posição hoje diante de Deus? Eu estou nessa fé porque a Bíblia, Jesus falou, né? Que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriariam. E você não vê mais mini vigílias no feriado nacional. Você não vê mais vigílias, porque está muito perigoso ainda cada Covid. Mas os mesmos que recitam a Covid estão postando seus passeios coletivos junto com outras pessoas sem máscaras. Entende a gravidade da coisa? Ou seja, não há entendimento do que faz. Não há arrojo no que faz. Não há alegria, não há prazer de primeiro buscar o reino e a justiça de Deus para levar as coisas acrescentadas. Estão frequentando a igreja, mas andando na carne. A igreja, o templo, é algo para mim amar, porque ela é feita e prestigiada na minha presença. Por gratidão a Deus pelo chamado da morte, quando nós caminhávamos como uma ovelha, né? Indo para o matadouro. Lembra? No seu pecado, no meu erro, no seu? Podemos dizer, né? Como Israel falou um dia, né? Se não fosse o Senhor, eu que o diga. Quantas vezes na podridão, na escuridão, em trevas, desfrutando de momentos prazerosos na carne, nos quais muitos morrem, e morrem para ressuscitar uma perdição eterna, mas Deus de mim teve misericórdia e você também está aí. E ainda hoje você está lutando, combatendo a escola dominical, combatendo essas coisas de Deus.
Louvado seja o Senhor. Então virá o juízo sobre todos da face da terra. E uns serão condenados, outros serão absolvidos. E Deus deixou a palavra como parâmetro. Jesus diz assim, para quem diz amar a Deus, Jesus que diz, João 14,6, ele está dizendo eu, no singular. A salvação é uma coisa peculiar em Jesus e por Jesus, diante de Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele acrescenta, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, quem não se render antes da sua morte ou do arrebatamento a o querer de Deus, determinado pelo seu decreto, a sua palavra, que remete ele a Jesus Cristo, quando o Espírito Santo convence o homem e converte, será condenado segundo quem? O pastor não, o padre não, segundo aqui, a folha aqui, a Bíblia Sagrada. Está escrito. Aí você disse que é na Bíblia? Creia? Então vamos à Bíblia. Nada pode estar entre eu e a minha fé no que Deus decreta para servir ao Senhor Jesus. Nada. Isso é uma expressão de Deus, decreto de Deus. Hoje, você que me ouve, se hoje Deus te chamasse pela morte, porque tem duas formas de Deus chamar o homem: pelo arrebatamento, próximo ao fim, e hoje, permitindo que eu morra, Ele tirando o meu espírito. Então, uma pergunta a nós todos, e a vocês outros. Se Deus hoje recolhesse a sua alma para o julgamento, tirando de você o seu espírito e levando você à morte, ao óbito, você seria salvo pelas suas práticas, segundo a palavra de Deus? Porque, irmãos, a Bíblia é um livro sagrado que contém as sagradas escrituras de Deus, escrita por homens, mas inspirada pelo Espírito Santo. Nenhuma profecia, nenhum texto, nenhum versículo é de particular interpretação, ou seja, eu leio, eu interpreto, eu acho, eu faço isso. Não. O Espírito Santo revela a verdade de Deus e nos pontua que nela há veracidade para realmente, no final de tudo, quando o homem morrer, Deus o levar, ele ser condenado ou ser salvo. Se hoje Deus te chamasse pela morte, tirando o seu espírito, a família chora, se lamenta a perda, da manhã vai ser enterrado. Aí você segue a juízo. Qual seria o seu juízo hoje, segundo a palavra? Você estaria salvo ou estaria condenado no juízo final de Deus sobre todos os povos, línguas e nações entre a terra? A salvação é uma opção feita em vida. Sem renúncia não há libertação. Sem renúncia o evangelho não entra. Sem renúncia você não entra para dentro do reino de Deus que é estabelecido em Jesus. Por quê? Haverá misturas. Jesus falou: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. A cruz, simbolicamente, é tudo aquilo que você amava, fazia, tinha paixão no mundo carnal e se acabava por aquilo, sofria por aquilo, e agora renuncia àquela prática para agora deixar o Espírito Santo cumprir o que Jesus diz: vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave e leve, e encontrareis o quê? Paz e descanso. A mente muda, o pensamento muda, o sentimento muda, a audição muda,
a fala muda, a visão muda, a mente muda, porque Deus agora vai trabalhar em você, porque você está renunciando. Sem renúncia, Deus não arromba o coração. Ele diz em Apocalipse 3:20, disse para uma igreja, né, que ficou soberba, se achava autossuficiente de tudo, ele não estava mais entrando lá. Eis que expor a porta e bato. Se alguém abrir a porta, né, do coração, eu entrarei, cearei com ele e essa pessoa comigo. Ele vai levar o alimento espiritual para a salvação. Então haverá um juízo. E o homem tem buscado andar segundo a sua visão, segundo os seus conceitos, segundo o seu querer, transpassando o ungido do Senhor, contrariando o decreto da palavra de Deus. Por exemplo, o efeminado. Algumas nações, alguns estados já liberaram o casamento homossexual. E o homossexual, ele não é uma pessoa doente fisicamente, ele não é enfermo fisicamente. É alguém que Deus deu os sentidos da vida e ele, por alguma coisa, em algum momento da vida, distanciou-se de Deus e tornou-se, né, um alvo do mal que persuadiu sua audição. E achou agora que é a mulher, e o mal botou na mente que ele é mulher, a mulher, o mal botou na mente que é homem, e prolifera o homossexualismo, homem com homem, mulher com mulher, grupal, animal, e toda mal do mal está imbuído nisso. O homem acha que está ruim ou quer melhorar, está se suicidando para acabar com o seu sofrimento, quando a Bíblia diz que o suicida não tem salvação, porque ninguém pode tocar na vida, a vida pertence a Deus. Quem toca na sua vida, na sua própria, ele morre sem salvação. Judas morreu sem salvação. Judas vai ressuscitar para a condenação eterna. Não pelo que ele fez, porque não se arrependeu, porque suicidou-se. O suicida não tem salvação. E a pessoa está suicidando, pasmem, sendo PhD nisso, naquilo, com carro, apartamentos, posse, às vezes família. Porque que suicida? Porque abandona a verdade, rejeita as coisas de Deus, repudia Jesus Cristo, ignora o Evangelho, zomba da igreja. E quando o homem faz isso, o outro, vai. Aí o cara para, ou a mulher para, bem sucedido na vida, diretor de empresa, gerente de empresa, dono de empresa, dinheiro aplicado, carro do ano, ele para na ponte e se ajoga. Então, suicídio. Persuadido pela mente do mal, pela voz do mal. E quando ela pula para o suicídio na ponte, o mal se afasta e deixa ela se acabar para uma perdição eterna e vai perturbar o outro. O espírito não se afoga, o espírito não vai junto, ele seduz você a fazer o mal para você mesmo. Mas quando você pratica aquele último segundo do ato para o suicídio, ele se afasta. Ele só queria ganhar sua mente, ganhou, você perdeu. Quando você perde sua mente, você faz o que ele quer. E aí o desigrejado diz que a manifestação que a gente tem que é do mal é a carne do homem. Minha carne é aqui parada, se eu ficar aqui ela não faz nada. Mas pelos meus sentimentos e pensamentos, eu movimento a minha carne. Vou matar, vou me suicidar, e eu vou. Vigie, meu amigo, vigie, meu irmão. Você que está fraco na fé, clame pelo renovo. Na morte, na cruz, o véu foi rasgado. Hoje você pode se ajoelhar e falar: Senhor, eis-me aqui, Pai. Senhor, eu estou em pecado, estou errado, desanimado, triste, estou acabado. Me renova, minha vida. Ele vai justificar você pelo amor do Senhor, porque você está pedindo perdão, você contestou seu coração para se arrepender com Deus. Você que está avivado, avive-se mais e mais em Deus, em nome de Jesus. Irmãos, o Espírito Santo é o forte.
é o poderoso, é o majestoso. Haja força para clamar o Espírito de Deus, em nome de Jesus. Você que não conhece nada do que eu estou falando, mas está entendendo pelo Espírito Santo na sua vida, olha, Deus tem mudança para a sua vida, Deus tem transformação. A vida não é o que você vive hoje, Deus tudo muda. A vida não é o que você tem hoje, você está firmado nela, você pode perder isso tudo. A vida não é essa escassez que você vive, Deus pode acrescentar tudo da sua vida. Agora depende de você. Existe uma coisa chamada opção que você tem que fazer em vida. Jesus falou, vou repetir para você guardar. Vinde a mim, ó, Jesus está dando uma ordenança, ó, vinde a mim, você que está perturbado, desempregado, sem esperança, pensando em matar-se, pensando que ela acaba a sua vida, acabar com a sua família. Jesus pediu para você, ó, vinde a mim. Ele suporta mais um, e mais um, ele é forte, ele é onisciente, onipotente. Todos, sem exceção, está descansado e oprimido, e eu vos aliviarei. E ele vai trocar esse fardo seu do pecado, fardo de tudo que é ruim, e você vai ficar leve, para agora herdar o reino de glória, e viver por louvor, honra e glória do Senhor. Não se deixe andar pela emoção da carne e dizer, eu tenho Deus no coração, Deus sabe. Na expressão sua, amém? Mas Deus diz que há tantos quantos aceitará Jesus. Você conhece Jesus? Então já é um bom caminho. A respeito a Deus, conhece Jesus. Aí ele diz que só Ele vai te ajudar, estou indo devagar. Só Ele vai te levar a Deus. Então você é uma pessoa boa, você cuida da família, você zela por tudo, tem que zelar, é ordeiro, trabalhador, mas no espiritual você está na contramão da palavra. Porque você quer chegar a Deus por coisas, utensílios, objetos, penduricalhos. Quando obstante, é de cara limpa, assim, ó, dizer, Jesus, eu te aceito como filho de Deus. E deixar tudo que está agarrado no pensamento, sentimento, que você achava, ou entendia, ou te falaram, te ensinaram, que leva a Deus, jogar isso por terra, renunciar a isso. E agora aprender, Senhor, eis-me aqui na tua presença, Deus, em nome de Jesus, que me leva a ti. Eu vou parar, Deus, para ler a Bíblia, para aprender de ti, para mudar meu pensamento, meu sentimento, ser diferente. Eu quero aprender mais de ti. Toda aquela minha força, Pai, que eu bebia, fumava, cheirava, me perdia, sexta-feira, voltava domingo, bebo, duro, roubado, mijado, urinado. Agora eu vou usar a força, Pai, para entrar no teu reino, Senhor. Eu quero ver a sua força na minha vida. Eu quero ver o teu poder na minha vida. Eu quero ver a tua ação. Eu quero conhecer esse Espírito Santo que falaram comigo, que é forte. Cadê ele? Onde ele está? Que eu não sei, me revela. É isso que Deus quer de cada um de nós, ousadia. A Bíblia diz em Hebreus 10, 19, chegarmos ao Senhor com ousadia ou intrepidez. Evita aquela oração cansada. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, em nome de Jesus. Não. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Pai, eu me ajoelho aos teus pés pela fé, sou dependente de Ti. Venho, Pai, me humilhar, me render, renunciar ao meu eu, minha vontade, meu pecado. Agora, para andar na tua presença, Pai, venha me impactar, me renovar, me avivar pelo teu Espírito Santo, fazer de mim, Pai, instrumento do canal teu para outros, Pai. E é assim que funciona, é dessa forma. Não tem uma varinha mágica. Você tem que botar a Bíblia na mão, você tem que frequentar os cultos, a escola dominical, os trabalhos espirituais de Deus. Procurar estar numa igreja avivada. O que é uma igreja avivada? A igreja tem escola dominical, tem estudo bíblico, tem culto, tem movimentos para poder contagiar mais e mais você a frequentar aquele lugar e ouvir as boas novas de salvação de Deus, da palavra de Deus. Crente em casa? Não. Rejeita o templo? Está fora. Quem rejeita a igreja está fora de Jesus, porque ele é o cabeça da igreja, ele comanda a igreja. Quem diz que nós somos a igreja, via de regra, é rebelde, porque não quer reconhecer o templo, porque ele combate o pastor que Deus botou lá e recebe um salário às vezes, nem sempre.
E aquele salário é o que o inimigo da alma dele usa para uma vez ser chamado do pecado, estar na igreja, agora voltar atrás, dizendo, pô, o pastor tem um salário, tem um carro. Mas o pastor, aonde já se pode pagar ele em condições, o pastor tem família, gera filhos igual você, tem filho igual você. O filho do pastor estuda, o filho do pastor come, o filho do pastor bebe, o filho do pastor calça, usa roupa. A esposa do pastor faz a unha, para o cabelo, limpa a pele. E a Bíblia diz que digno é o obreiro do seu salário. E está você lutando contra o que é de Deus, contra as coisas de Deus, combatendo o homem de Deus. Ah, mas tem muito, falando a palavra clara, safado. Tem muito 71, tem homem todo enrolado, tem. Mas em tudo tem um lado bom e um lado ruim, né? Por que você pega o lado ruim? Você pega o lado bom. Tem mulheres sérias e mulheres traem o marido. Nem por isso o casamento deixa de ser bom. Tem homens honestos e homens infiéis. Nem por isso do homem cafajeste. A pessoa de casa em casa e é feliz novamente. Não aceita a igreja, está fora de Jesus. Ele é o cabeça da igreja. Em Efésios 4:11 diz que ele deu pastores, doutores, evangelistas, presbíteros, diáconos, diaconisa, obreiros para a igreja. Isso não vem de nós, não, é dom de Deus. Que te capacita a fazer a obra dele. Passar para frente as boas novas, um dia chegou a gente. Então eu quero deixar aqui Apocalipse, irmãos, um trecho da palavra que diz assim, Apocalipse 20, verso 11 ao 15, fala sobre o juízo final. Apocalipse 20, verso 11 a 15. O início desse capítulo fala sobre Satanás, quando ele vai ser preso por 1000 anos, depois solto, depois preso de novo. Mas eu não vou chegar aqui não, só te explicando. Estou lendo aqui mais à frente, sobre o juízo final. Apocalipse 20, verso 11 a 15. Diz assim, o juízo final. E vi um grande trono branco. Eu estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, gente importante e famosa e gente simples como eu, que estavam diante do trono, e abriram seus livros, E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. O julgamento é segundo as obras. Segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, que se afogaram, que sumiram, tipo Tancredo Neves, lembra? No cachorro, ele vai aparecer. Você crê? Vai. Ele está no nada em algum lugar, mas ele vai aparecer, pelo poder de Deus. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, foram julgados cada um segundo as suas obras. Então, haverá o julgamento. E no 15 fala assim, e aquele que não foi achado escrito seu nome no livro da vida foi lançado no lago de fogo, que é o inferno. Os que morreram condenados vão receber essa condenação. E os que forem achados seu livro no livro da vida serão inocentados e morarão com Deus. Creia você ou não creia. Então um dia Deus vai julgar a todos. E os que não forem achados com seus nomes no livro da vida, não é o diabo que vai lançar essa pessoa no inferno, é o próprio Deus. No lugar de um fogo que vem da ira de Deus sobre os rebeldes, os apóstatas, os ateus, os infiéis, os que blasfemaram contra a sua obra, os que praguejaram contra a sua casa, os que rejeitaram seus homens na face da terra.
Não deixe, amado amigo, irmãos, você que passou a decepção de um ministério, você que foi afrontado pelo ministério, você que está com a razão, não deixe a mágoa, a ira, o rancor tomar conta, dominar e agora deixar você perder a ação do Espírito Santo, ser guiado pelo outro, cheio de raiva, ódio. A Bíblia diz que quem não perdoar o pecado do seu irmão, você também não vai ter os seus perdoados. Às vezes não dá para você conviver mais naquela igreja, não dá para você conviver aquele pastor mais, porque ele foi infiel a você. Você foi fiel a ele no ensino, no estudo, vestia a camisa do ministério dele, auxiliava ele, era dizimista, era justo com ele, e ele de repente veio com as ideias, né, de debilidade, de loucura, e querendo mudar tudo. Não deixe essas coisas não permitir que você perdoe a pessoa. Verdade é, eu te confesso que às vezes não dá, algumas coisas que fazem com a gente, não dá mais para conviver, tá abraçando, tá beijando, tá comendo junto, porque rompeu-se aquela confiança. Você estava lá com boa vontade, boa índole, horário, fiel, não faltava seu ofício na igreja, e aí o pastor veio com umas loucuras, né, apresentando no culto, e você, epa, calma, eu tô fora disso aí, e teve que sair, para não colaborar com a loucura do seu ex-pastor. Mas perdoa no coração. Toda vez que lembrar, não deixa a mágoa fluir, não. Às vezes é preciso afastar um pouco, como está em Eclesiastes, né? Tem hora de abraçar, hora de afastar. Talvez mais à frente eu volte a abraçar de novo. Haja um conserto, uma restauração, e tudo se muda. Mas o coração tem que estar limpo, para quando Jesus vier, arrebatar da igreja, não achar você cheio de ódio, mágoa, rancor, respirando vingança. Não pode acontecer isso. Então, irmãos, possamos se preparar, você que já é servo do Senhor, para esse dia, andando, né, em espírito e verdade, consagração e separação. E você que está meio barro, meio tijolo, você está em pecado, você possa buscar uma reconciliação, uma renovação, um avivamento. Eis-me aqui como instrumento a você, eis-me aqui como canal a você para te ajudar. Quer conversar um pouco? Quer bater um pau sobre a Bíblia? Quer conversar um pouco sobre o seu ministério? Passa um zap para mim que eu vou ao seu encontro. A gente vai tomar um café junto e ensinar um ao outro, aprender um com o outro. Que Deus possa continuar te guardando, te protegendo, te renovando, te avivando, e você possa manter o coração aberto para ouvir a palavra. O fator predominante é você manter o coração aberto. Ouvi e não gostei. Ouvi e não penso assim. Ouvi e não vou fazer assim. Mas vai ouvindo. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E a fé, ela muda. A fé, ela transforma, ela transporta você para perto mais e mais de Deus. Pelo seu Espírito Santo. Quem busca a Deus não fica sem resposta. Quem se aproxima de Deus não fica no vácuo. Deus é justo e fiel. Dois atributos só Ele tem. Eu sou fiel, mas às vezes sou infiel. Eu sou justo, mas às vezes sou injusto. Mas Deus não. Deus é imutável, inerrante e infalível. É misericórdia, é longânimo e quer salvar. Força, coragem, bom ânimo. Se precisar, faça uma mudança. Eles vêm aqui para te ajudar em nome de Jesus. Amém.